Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa da ESPN, trazendo as últimas notícias da decisão de amanhã. Vasco contra Lanús vale a liderança do Grupo G da Sul-Americana. E também reagir aqui ao clássico, o clássico, que seria isso, Thiagão? Canal do ex-zagueiro do Vasco, Rodrigo, que mandava bem sempre contra o Flamengo, comentando um pouco aí sobre essa partida, Vasco contra Flamengo, fala do trabalho do Carille, defesa do Vasco, João Vitor, Lucas Freitas, Coutinho, Verrete, projeta também esse jogo aí contra o Lanús e dá uma catucada no Arrascaeta, que pediu ali, né, pra torcida deles, vai, pô, soltar os caras. Chega aí que tem muita resenha, mas antes, dá aquela força para esse canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos reagir juntos? Tá na tela. Olha que linda imagem de São Januário aí no nosso telão. Bom dia, Gláucia, bom dia, Jufo. Bom dia, Bel, amigos, a todo mundo que acompanha esse F360, um prazer estar aqui com vocês para falar desse Vasco que amanhã recebe o Lanús aqui, Copa Sul-Americana. Vem de um empate no clássico contra o Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, com muitas coisas que o técnico Fábio Carille pode tirar pensando nesse jogo tão importante, um jogo aí que começa a encaminhar também classificação entre os dois times que dividem a liderança desse grupo. Certo, Rodrigo Jufo? Um prazer estar com você aqui também, amigo. Bem-vindo, um beijo. Um prazer, Glaucia. Bom dia, amigos do 360. Casa cheia aqui agora em São Januário, prazer receber todos vocês aqui no Rio de Janeiro, no nosso cantinho aqui em São Januário de sempre, que o torcedor está acostumado a ver. Um jogo muito importante, valendo liderança do grupo, um campeonato que o Vasco prioriza muito esse ano, a Sul-Americana, e vamos falar bastante desse jogo ainda, né? Boa, casa aqui que já está sendo arrumada, o pessoal desde cedo fazendo a limpeza, cadeira por cadeira, o povo limpando, organizando, deixando tudo no jeito, a Comebol também já por aqui, fazendo as suas inspeções do gramado e tudo, para São Januário poder receber essa partida de amanhã. Agora, Jufo, você fala de uma prioridade até dessa Copa Sul-Americana, é algo que não fica explícito, né, que o Carille, enfim, o Vasco não traz isso a público, mas é óbvio que é uma possibilidade de título que a equipe vislumbra, que o clube vislumbra, então por isso também essa importância desse jogo, né, os dois principais times desse grupo, Lanús à frente com os mesmos 4 pontos do Vasco, e aproveitar em casa a chance é fundamental para assumir essa liderança. Sem dúvida. Fundamental, um jogo que vale a liderança, como você mesmo disse, os dois com 4 pontos, um campeonato que o Carille não fala abertamente para a imprensa, até porque o Vasco quer ter uma vida tranquila no Brasileirão, não quer disputar na parte de baixo da tabela, está em 8º, então ele quer manter esse rendimento do Campeonato Brasileiro, mas que internamente a gente conversa com as pessoas e é um campeonato muito importante esse ano para o Vasco, porque o Vasco está desde 2016 sem conquistar um título, quer voltar à Libertadores e entende que a Sul-Americana é um caminho viável e também quer conquistar um campeonato continental, um título que o Vasco nesse formato, nesse nome ainda não tem, e um campeonato continental que não vem desde os anos 2000, então assim, é uma prioridade grande esse ano para o Vasco. O Vasco traça planejamentos dentro do elenco visando essas partidas, por exemplo, poupou bastante jogadores no jogo contra o Corinthians, visando uma partida importante aqui contra o Porto Cabedelo, que conseguiu a vitória. É lógico que depois, no saldo, a derrota para o Corinthians pesou aqui, a diretoria e o Carille e a comissão técnica entenderam que pouparam até demais no Brasileirão e já reavaliaram isso, mas o Vasco trata a Sul-Americana como um campeonato muito importante, a prioridade para o ano. É lógico que também de olho ali no Brasileirão. Claro, e é legal isso que você traz, né, Jufo? Até para jogar lá também para os nossos companheiros, para a gente bater esse papo. Como a gente sempre diz, né, como é cíclico o futebol e semana após semana, né? Poupa no Brasileiro, só uma verdade, ó. Pro Corinthians, traz para si uma pressão, uma crise, o Carille, traz aqui para dentro isso, pensando muito em Sul-Americana, e aí vem de um fim de semana que tem um clássico contra o Flamengo, e aí também não pode mexer tanto na sua equipe, porque é um jogo importante, afinal de contas, é um clássico, mas mesmo com um 0-0 consegue trazer um clima diferente para essa partida tão importante contra o Lanús, né? A gente conversa com as pessoas por aqui e já vem numa outra pegada, já vem num outro ânimo, até anímico. Eu acho que essa é a palavra para esse jogo. O clássico contra o Flamengo deixou um saldo, de certa forma, positivo pela competitividade que o Vasco teve na partida. Era uma questão que a torcida pede muito e que o Carille também cobrava dos jogadores. A derrota e a eliminação no Campeonato Carioca de forma até... O Flamengo dominou o Vasco de forma até difícil para o torcedor, assim, deixou uma impressão de que o Vasco estava num patamar muito abaixo do maior rival e não estava conseguindo competir com o Flamengo. E esse clássico agora, que foi um clássico marcado pelos goleiros, tanto o Léo Jardim salvou o Vasco em algumas oportunidades, quanto o Rossi também fez algumas boas defesas pro lado do Flamengo, deixou a impressão de que o Vasco consegue competir, que o time está mais organizado, principalmente com a entrada do Nuno Moreira, que foi bastante aplaudido quando foi substituído. Então é um jogador que entrou muito bem na equipe do Vasco, deixou a impressão de que o Carille está conseguindo levar esse time para algo
algum estilo de jogo, para alguma coisa mais determinada que não estava conseguindo no Carioca. Então o torcedor saiu com uma impressão de que dava para ter vencido, qualquer um poderia ter vencido esse clássico, e agora tenta, com esse time, dar mais embalo e conseguir uma vitória aqui no Sul-Americano. Se esses caras não vestirem a camisa... Show de bola. Antes de seguir aqui com a resenha do O Clássico, canal do zagueiro, ex-zagueiro do Vasco, na verdade, né, Rodrigo, comentar duas situações aí dessa resenha da ESPN. Primeiro, né, a questão de poupar, de prioridade, e na verdade, né, o Vasco tem que colocar como prioridade o Campeonato Brasileiro. Né? Pode não falar isso abertamente, pode pensar num primeiro momento em passar de fase na Copa do Brasil e na Sul-Americana, porque é um dinheiro mais rápido, podemos colocar assim, eu não me lembro bem, mas eu acho que é em torno de 5 milhões, né, se passar aí para as oitavas. Na Copa do Brasil também é um bom dinheiro por fase, então, de repente, esse é o pensamento, né? Vamos programar aqui, a gente passa, tal, mas se a coisa não caminhar, claro que a prioridade tem que ser o brasileiro, porque não adianta nada você passar de fase numa Copa do Brasil, você passar aí para as próximas fases da Sul-Americana e tá na zona de rebaixamento. O que adianta, né? Então, a prioridade, claro que é o Campeonato Brasileiro, mas, de repente, é um planejamento, como eu disse, de priorizar as Copas nesse momento para botar um papel colorido no bolso passando das fases, né? Como passar aí para as oitavas, o Vasco passa para as oitavas, se classificando, né, estando na primeira colocação do grupo, e essa partida contra o Lanús é fundamental, porque de fato é o time mais complicado que a gente tem nesse grupo. Então tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Então eu entendo que isso é uma questão de planejamento nesse momento. A outra resenha que eu achei interessante que eles puxaram é a questão do momento, né? De fato, o Vasco é um carrossel de emoção, é uma montanha-russa ali, né? De emoções. Por quê? A gente vem de uma vitória que o Vasco não fez uma grande partida, mas foi uma boa vitória contra o Sport, onde foi dominado taticamente, mas com a individualidade do Coutinho, Verratti, Nuno, a gente conseguiu uma boa vitória, e aí o torcedor do Vasco, agora vai performar melhor, aí uma vitória para embalar, vamos lá, vamos jogar bem contra o Ceará, que não é lá essas coisas, jogo difícil, mas pô, beleza, e faz uma partida pavorosa e perde lá com 2 gols do Pedro Raul e a defesa fazendo o que fez. Vem para o jogo contra o Flamengo, onde de fato o torcedor do Vasco muito preocupado, tem uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo fica muito condicionado ao banco do Flamengo, e o Vasco estava cheio de desfalques, né? Tietê, Payet, Adson, jogadores que poderiam contribuir, como já contribuíram contra o Santos, contra o próprio Sport, que eles entram ali no decorrer dos 2 jogos e entram bem e muda a dinâmica do jogo. Então o Vasco já estava perdendo nesse sentido, além de, claro, né, não dá para comparar. O Flamengo tem um elenco muito superior, mas com esses desfalques fica ainda pior para o Vasco. E aí apareceu o Léo Jardim. E de fato, nesse jogo contra o Lanús, é aquele sentimento que foi criado contra o Sport para pegar o Ceará. É um sentimento de, poxa, se jogar desse jeito, se tiver esse nível de atenção, de postura, poxa, dá para competir mais. Dá para competir mais, principalmente fora de casa. Claro que você pode pontuar o seguinte, pô, Thiago, mas se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria tomado... Não, família, aí eu acho assim, o Vasco fez uma boa partida. É que o Flamengo, e o Rodrigo até vai comentar isso aí, que eu concordo plenamente com ele, cara, o Flamengo vai criar contra qualquer time. Vai ter um volume de jogo contra qualquer time. Porque tem muito recurso, tem muita qualidade, é muito bem treinado. Então eu acho que o time se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Mas claro, o Léo Jardim apareceu e nos ajudou demais a conquistar esse empate e colocar um ponto aí na classificação do Campeonato Brasileiro, que foi importante sim. Vamos acompanhar aqui agora a análise do Rodrigo e também do Gonçalves. Olha só. Não chamarem para si responsabilidade. Léo Jardim foi um que eu citei. Verratti foi um que eu citei. Coutinho foi um que eu citei. E jogaram muito no final de semana. Então, apesar que o Coutinho não estava no meio de semana com o Ceará, mas aquilo ali, tenho certeza que entrou no vestiário, o Carille nem precisou chamar a atenção dos caras. Ou não tá uma vergonha, ou vamos jogar, ou o treinador que está aqui do nosso lado estava sobrando para ele. Sem dúvida. E clássico é diferente, né? Você sempre tem uma motivação a mais, os jogadores entram com uma outra atenção, não sei, mais motivados, essa é a verdade. Não tem outra palavra para definir o que é um jogo clássico tradicional como é esse Vasco-Flamengo. Então, assim, o Vasco acho que fez uma partida que poderia até ter vencido o jogo em algumas situações que criou, mas, assim, num todo, o Flamengo foi superior porque criou muito mais oportunidades de gols, tanto é que o Léo Jardim foi eleito o craque do jogo, né? E fez defesas realmente espetaculares. Jogou demais, fez defesas sensacionais, e isso também deixa um alerta, né, para o setor defensivo da equipe do Vasco, que em termos de organização defensiva, a linha toda defensiva, os 2 laterais e os 2 zagueiros, continuam ainda dando espaço para os adversários, e se não fosse o Léo Jardim, o Vasco poderia ter sofrido como você falou, a derrota. Nos 15 minutos, o Vasco também poderia ter abrido o placar. Exato, ele teve chance no início do jogo, isso eu achei que foi assim, uma evolução da equipe do Vasco em relação aos outros jogos. O Vasco começou o jogo,
né, encarando o Flamengo de igual para igual, mesmo sabendo, né, eu acho que é notório que o Flamengo tem um elenco melhor, vive um momento melhor, né, pelas conquistas recentes que teve, mas o Vasco começou o jogo como o Vasco, encarando o seu maior rival no futebol brasileiro, que é o Flamengo, indo para cima, chegando junto, ação ali alta, dificultando a saída de bola da equipe do Flamengo. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, a gente sabe que a qualidade dos jogadores do Flamengo, principalmente no segundo tempo, depois das trocas, né, o Flamengo tem uma vantagem em relação aos outros times, Rodrigo, que é o elenco como um todo, né? Todo segundo tempo, o Felipe Luiz mexe as peças e não cai nunca o rendimento. Cai. Ou melhora né? ou melhora ou mantém o mesmo rendimento. Então, aí, o Vasco continua se defendendo, ainda apresentando falhas na marcação, né, no setor de defesa, e o Flamengo já era de se esperar, né, criando muitas oportunidades, chegando com facilidade, finalizando de fora da área, de dentro da área, levando muito perigo pelas laterais, né, tanto com o Wesley pela direita, quanto com o Cebolinha, que entrou no segundo tempo pela esquerda, o Michael, que começou o jogo, e as oportunidades foram aparecendo, só que o Léo Jardim realmente fez um jogo espetacular. Né? E também o Vasco, né, o Nuno também sentiu. E aí, quando eu jurava que eu vi a escalação do Vasco, eu falei, mas hoje vai ser uns 2-3, cara. Porque da forma que ele montou o meio-campo com o Jair, eu falei, cara, não vai dar. E o duro que as peças que ele colocou realmente fizeram efeito. Sim. Hoje vai ser difícil. O Gerson, que não tem como a gente não comparar o primeiro jogo que foi no estadual, né? Porque só um time jogou. Sim. Só o time do Flamengo jogou então aquilo ali eu falei, cara, tá se desenhando para ser o mesmo jogo que foi do estadual. E foi diferente. Foi diferente porque o Gerson, aonde que ele gosta de trabalhar com a bola e vir tocando a bola, ele não conseguiu fazer isso no meio campo. Ele teve que cair do lado do Lucas Piton ali, né, do Piton. E ali ele ainda, aonde que saiu muitos cruzamentos dali. Aonde que o Léo Jardim, enfim, né, fez, eu acho que o goleiro quando tem o melhor em campo, aí é para ver que agora você vê, sofreu, assim, né, Gonçalo? Você vê que o ponto forte, né, ofensivo do Vasco é a jogada aérea, a bola alçada na área para o Verratti, e ele normalmente consegue ganhar os duelos pelo alto com os zagueiros adversários. Mas a zaga do Vasco também está dando muito espaço, está falhando muito no jogo aéreo defensivo, e o Pedro entrou no segundo tempo, conseguiu 2 cabeçadas, e que o Léo Jardim teve que fazer grandes defesas. Não, acho que tem que corrigir, já era para ser... Mas não tem como corrigir, Gonçalves, não tem. Ó, a hora que eu vi o Lemos não iria jogar, porque ainda não se recuperou de uma lesão na costela. E vem o Lucas Freitas junto com o João, e aí você traz... Todo torcedor, o panorâmico do que era do sábado, era do Flamengo atropelar o Vasco, pelo que foi no meio de semana. Aí você fala, cara, esse time... E aí vem o treinador falando, pô, psicologicamente o meu time não vai, toda hora que toma um gol, cai. Pô, o torcedor leva isso pro final de semana. Aí vai jogar com um dos times que... se a gente for colocar, é um dos favoritos para ser campeão brasileiro, enfim, em todas as competições que disputa, e o Vasco, né, é até ruim para o torcedor, para falar isso, eu como torcedor, não almeja nada no campeonato brasileiro, e sim de permanecer e buscar uma Sul-Americana, como joga amanhã, né, com o Lanús. Então é isso que o Vasco busca. Então quando você entra para jogar contra um time como o Flamengo, realmente você fala, cara, vamos ter que se defender. O Léo Jardim estava numa boa fase, mas assim, num bom sábado, num bom jogo, e como foi o principal nome do clássico, se a gente for falar assim, das duas equipes, e ainda bem, porque realmente a defesa do Vasco não é boa, cara, não joga bem, e não vem nem negócio de entrosamento. Eu acho que o departamento de scout do Vasco já tem que estar muito atento no mercado para, de fato, trazer, agora no meio do ano, mais um zagueiro, né? De preferência um zagueiro que chegue para pegar a camisa e botar e ser titular, incontestável, né? Ele vai ter que buscar no mercado, não sei se aqui no mercado brasileiro ou no mercado no exterior, mas de fato o Vasco precisa de um zagueiro que impõe respeito, que possa ter liderança. O Lemos volta o quanto antes, porque também, se a gente, lógico que não é a defesa ideal, mas é o que jogou melhor junto com o João. Sim. O Lucas Freitas ainda não, cara, não é jogador, se a gente fala, tem jogador e jogador. Tem jogador que vem, coloca a camisa e você vai jogar em qualquer equipe, ou no Brasil, enfim. E tem jogador que sente. Sábado, o Lemos fez uma boa partida, mas assim, é muito abaixo do que o Vasco precisa como zagueiro, os dois. Sim. Os dois. Eu também acho. Eu acho que isso tem sido a maior dificuldade do Carille até esse momento, né, do trabalho que ele vem realizando
com a equipe do Vasco é conseguir melhorar o setor defensivo, organizar melhor defensivamente a equipe. O Vasco tem sofrido muito, né, tanto em jogadas que o adversário trabalha bem a bola e consegue infiltrar e através de troca de passes, entra na área do Vasco para finalizar. Isso que eu ia falar. E também nas bolas aéreas, tanto pelo corredor direito, o corredor esquerdo. Não é só os dois zagueiros. O Vasco tem falhado e isso muito, tem ficado evidente aí nesses jogos. Lógico que se a gente fosse analisar antes do jogo, né, eu dei o meu palpite, vitória do Flamengo, porque o Flamengo vinha de uma goleada no meio de semana e o Vasco vinha de uma derrota. Então eu achei que o momento do Flamengo era melhor. Mas a gente viu que no Clássico existe a superação, os jogadores do Vasco entraram em campo, né, e foram muito dedicados. Entenderam que é um clássico. Claro, né? Entenderam eles sabem ali, pelo que menos, é um clássico contra o Flamengo e conseguiram, né, principalmente no primeiro tempo, que o Vasco teve a melhor, né, teve alguns melhores momentos durante todos os 90 minutos. As melhores chances do Vasco foram criadas no primeiro tempo. E já no segundo tempo, aí o principal destaque acabou sendo o Léo Jardim, pelo volume de jogo que teve o Flamengo, pelas oportunidades que o Flamengo construiu no jogo, trocando as peças, mantendo o mesmo rendimento e conseguindo finalizar várias vezes no gol do Vasco. Se o Léo Jardim tem uma... Eu acho que já por si só daria para ter convocado ele já. Desde o ano passado que o Léo Jardim foi um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro. Já vem merecendo um dos melhores, muito tempo, exatamente. na verdade. Se o Léo Jardim tem um time estável, se tem um time que não fica nessa daí, disputando ali aquela parte de zona de rebaixamento, mas estava no meio da tabela ano passado, poderia ter convocado ele. E poderia ter convocado ele no lugar do como chama, do Palmeiras? Esqueci o nome dele. Do Everton. Do Everton. Porque o Everton não estava vindo bem e o Léo Jardim estava. E aí não convocaram ele. Você acha que agora ele se mantém? E aí todo mundo já começa a falar. Mas aí vem o Everton ontem e pega o pênalti. Então, e o Palmeiras está liderando o campeonato. Ou seja, a vantagem do Everton é que ele ele joga no Palmeiras e está num time que só disputa. Exatamente. Eu acho que ele sai na frente. E sai na frente. Isso conta. Sai na frente. Então eu acho que se o time do Vasco, se ele tem uma defesa boa, se tem um time constante que joga... Se o time do Vasco joga as partidas, não estou falando ganhar é outra coisa, mas se o time do Vasco entra e joga da forma que jogou com o Flamengo em todas as partidas, porque ontem, a hora que saiu o Nuno, eu falei, caraca, porque eu não quero um dos principais jogadores do Vasco. Falei, agora acabou. E o Vasco conseguiu, lógico. O que aconteceu ontem do Léo Jardim fazer boas defesas, isso aí já estava escrito que ia acontecer. Isso aí já estava, porque o Flamengo por si só já cria muito. Isso independente se é o Vasco, se é o Botafogo, se é o Palmeiras, cria muito e vai chutar no gol. Mas quando vai, tem lá um bom goleiro, ainda bem que o Léo Jardim estava bem. Mas o Vasco também teve oportunidade, eu acho que, mesmo, né, quando a gente fala de Vasco e Flamengo, é um clássico que mexe muito mesmo no Rio de Janeiro. E se um time está muito mal, que é o caso do Vasco, não vem se encontrando no campeonato, enfim, nem na Sul-Americana, que joga amanhã, e nem no Campeonato Brasileiro, e um time que vem ali, né, acho que estava líder do campeonato, perdeu a liderança pelo Palmeiras, né, que venceu, e quando chega, iguala. Não tem como. Isso eu falo porque estive lá dentro e enfrentamos o Flamengo e mesmo aquele jogador que está mal, a atmosfera é diferente, a cobrança é diferente, mexe com o Rio de Janeiro diferente, isso de todas as torcidas, né, das duas torcidas. Mas tanto é... E aí, isso aí iguala, o jogo fica igual. Mas o torcedor do Vasco não compareceu em grande número, porque não estava acreditando que o time fosse capaz de fazer um jogo de igual para igual contra o Flamengo. Mas tentaram de tudo também, né, Gonçalo? Já estava reconhecendo o favoritismo do Flamengo. O mando de jogo era do Vasco, mas só que o Vasco jogou dentro da casa do Flamengo. Não, o Maracanã, na minha opinião, é neutro. Não, mas o Vasco não sabe nem o que tá falando. Sempre o Maracanã meio com a torcida do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo joga no Maracanã todos os jogos, o Vasco não tem mais essa possibilidade, né? A não ser que no jogo jogando de visitante contra o Fluminense e contra o Flamengo. Mas o Maracanã eu acho que é neutro, é um estádio neutro. Não é neutro. Claro que não é neutro, cara. O Flamengo Pelo amor de joga Deus. só no Exatamente, neutro onde? No Maracanã. Eu sei disso, mas o Vasco só no Maracanã. Não é um estádio que possa causar algum tipo de problema para a equipe do Vasco por ser o estádio. Também não causa benefício nenhum, pô. Gramado, não existe isso. O Vasco sempre joga bem no Maracanã e ano passado... Não sabe o que você tá falando, cara. Teu time joga no Maracanã, era do Vasco, não joga no campo dele, então Santos. Entre aspas, porque não tem estádio. Os caras podem falar o que for, vai ter que... Os únicos que tem estádio lá se chama-se Botafogo e Vasco.
O resto, estão lá, os interinos, né? Se ocuparam, né? Se Não, mas- ocuparam, vamos lá, esse estádio é nosso. E aí, eu vi isso aí é muito Uma legal, zoada no Arrascaeta. essa imagem. O Rascaeta pedindo pra torcida do Flamengo, vamos, gritam. Ô, Rascaeta, é Não, mas foi um diferente, meu jogo que amigo, é todo mundo- diferente. Vasco. Olha que linda imagem. Ah, show de bola, show de bola. Cara, a verdade é que o Gonçalves tá falando ali o que ele não sabe, né, cara? A realidade é essa. Como é que pode um time, né? E eu falo isso há muito tempo, né? Como é que pode um time que faz 30, 40, 50 jogos no ano num campo e o campo é neutro? Pô, faça-me um favor, né, cara? Casa do Vasco é São Januário, onde o Vasco faz a maioria dos seus jogos, pô. Simples assim, o campo não traz nenhum, prejuízo, mas também não traz nenhuma vantagem, pô. E só isso já tira o fato de ser um mando de campo, de ser mandante. O fato de você jogar em casa é uma vantagem, porque você tem a maior parte da torcida, porque você está mais adaptado ao campo. Como é que o Maracanã não traz prejuízo? Beleza, mas não traz vantagem nenhuma. Então você perde o sentido do mando de campo. O mando de campo é do Flamengo. O Flamengo é o time que tem 20 jogos como mandante. Ah, tem 21 cada do Fluminense. Não, o Fluminense joga lá também, tá mais adaptado e tudo mais. Faz a mesma quantidade de jogos que o Flamengo. Agora, contra o Vasco, não, pô. Tanto que, é engraçado, o Botafogo joga no Maracanã. Botafogo joga contra o Flamengo num campo neutro. Poxa, faça-me um favor. Família, só destacando ali a parte defensiva, né, que pô, os dois conhecem bem, né, porque foram zagueiros. Cara, eu entendo que individualmente João Vitor e Freitas estão bem abaixo, mas também não coloco só na conta deles. Acho que é uma questão de treinamento, de organização, de facilidade que os adversários têm para cruzar, para penetrar ali no meio-campo, trocar passes. Claro que são muitos erros individuais, mas como um jornalista vascaíno da ESPN, eu concordo, comentou, eu acho que a falta de organização do Vasco está potencializando os erros individuais. Tanto que, poxa, aconteceu, né? Claro, o Flamengo chegou, bola aérea, que aí de fato nem João Vitor e Freitas não vou defender nesse sentido, mas contra o Flamengo nem vou falar nada, porque é um time de muito recurso, de muita qualidade. Agora, o Vasco, poxa, deu muito mole contra a Corinthians, cedeu alguns espaços para o Sport, para o Ceará, aí não pode. Aí não tem justificativa. Então, eu concordo que a defesa do Vasco é limitada, concordo que precisa trazer um zagueiro de alto nível para ajudar essa zaga, mas não dá para só crucificar eles, entende? É uma questão de organização também do treinador, porque o Vasco é um time muito exposto. Né? O Vasco não consegue pressionar o adversário, sempre o adversário consegue sair tocando, construindo com facilidade do início. Né? Então isso atrapalha a parte defensiva. Com certeza atrapalha o trabalho dos zagueiros do Vasco. Mas amanhã eu espero uma atuação segura, é um jogo em casa, é um jogo que você precisa ganhar. Não adianta você pensar em outro resultado, porque o Lanús é o time que vai competir com o Vasco pela primeira colocação. Então o Vasco ganhando do Lanús chega a 7 pontos. E aí na próxima rodada, né, que é o retorno, inicia com o Lanús jogando fora contra o Melgar. E o Vasco contra o Puerto Cabello, os dois fora. Tá? Eu entendo que enfrentar o Melgar lá no Peru, na altitude, é muito mais complicado. Então, de repente, o Vasco ganha do Lanús e consegue uma vitória fora de casa contra o Puerto Cabello, que não é uma loucura, não é difícil imaginar isso, e o Lanús tem o resultado ali de empate ou derrota contra o Melgar, que pode acontecer, o Vasco dá um passo importantíssimo rumo à classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, fui, junto.